Muito boa noite, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa, o seu programa de todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, levando as notícias até você com descontração, com bom humor, mas sempre com seriedade. 42 dias após a sentença condenatória do juiz Sérgio Moro, no caso do triplex de Guarujá, agora o recurso, a apelação de Lula chegou a Porto Alegre, chegou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui, né? Em 2 anos, o IP, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, cancela 74 pensões pagas a filhas solteiras de ex-servidores do IP. Isto vai gerar ao Estado, por ano, 3,6 milhões de reais. E uma notícia, ou pelo menos uma atitude tomada pela Prefeitura de Porto Alegre, que eu acho que vai deixar muitos de nós todos, pelo menos em parte, satisfeitos. Uma fiscalização contra a sonegação será intensificada, sabe aonde? Nos estacionamentos de Porto Alegre. Ouviram a atualidade? A Prefeitura de Porto Alegre pede que todos os usuários, ou seja, nós, denuncie os estabelecimentos que não fornecem nota fiscal. Então, passo 1. Vamos obrigatoriamente pedir nota fiscal. Nota fiscal. Muitos não vão ter. Não, e aí é que começa. O estabelecimento, você estacionou o seu carro, não fique com o ticket apenas, peça uma nota fiscal, ou naquele ticket tem que ter todos os dados de estacionamento. O que disser não temos para fornecer, denuncie para a prefeitura. Denuncie para a prefeitura. Vamos falar aqui como é que você vai fazer isso, onde é que vai denunciar, porque só assim nós vamos poder saber e a prefeitura vai poder saber quem está sonegando. E começa por aí, vai começar aí o peneirão que nós queremos fazer neste verdadeiro assalto à mão armada que estão fazendo contra a população de Porto Alegre, os estacionamentos da cidade. Bem falado, começa aí. Começa por aí. Depois vai para os abusos, vai para os preços mal sugeridos quando o cliente chega no estacionamento. Vai longe a discussão. Falando em nota fiscal, Magda. Uma forma de controle, né? De começar o controle. E falando em nota fiscal, hoje bombou um vídeo na internet, no Facebook, que um motorista resolveu parar no pedágio e, não pagou antes de pagar, ele pediu a nota fiscal. Vocês me dão a nota fiscal? Não, nós não temos nota fiscal, nós lhe damos o cupom fiscal. E o motorista ficou lá fazendo a sua manifestação, esperando que ganhasse a sua nota fiscal para que ele pudesse, colocar na sua... Mas ontem a gente falou, acho que até o final... Fiscal é a nota fiscal. Mas o cupom fiscal é a mesma coisa. O rapaz queria uma notinha feita à mão. Não, o cupom fiscal é a mesma coisa. Eu acho que se ele pediu aquela notinha feita à mão, ele... Virou polêmica, muita gente apoiou esse cidadão na internet. Ele pisou no tomate, porque o cupom fiscal é a nota fiscal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a nota fiscal. É só olhar, tem os dados ali, tem CNPJ, é a mesma coisa. Número, valor do tributo, tudo. É isso que tem que ter ali. O cupom fiscal e nota fiscal é a mesma coisa. Até porque agora a nota eletrônica, tudo é nota eletrônica. A tendência vai ser... Não existe mais aquela... Automação absoluta vai ser a tendência. Agora, esse negócio de fiscalizar, eu acho interessante, sabe por quê? Eles estavam cobrando o que queriam, né? Do jeito que queriam. Muito bem. Então agora eles vão pagar imposto por isso. E acho que a prefeitura vai bater na ponta de um iceberg, Mário. Sabe por quê? Porque grande parte desses estacionamentos não tem alvará. Exatamente. É um terreno, o cara aluga o terreno e... Exatamente. E cobra o que quer. É só ter o terreno bem localizado. Não, e tem uma outra coisa, é só parar e olhar. Por exemplo, a prefeitura já viu que tem uma coisa básica, não precisa muito, não precisa ser muito inteligente, é só parar e olhar.
Tem gente que recolhe imposto e o valor do imposto recolhido não cobre o aluguel que eles pagam do local. Alguma coisa está errada, Os né? valores são ridículos. Alguma coisa está errada. A prefeitura precisando de dinheiro. Fora o fato de que não, tem lugares que não são nem legalizados. Tem um lugar ali na esquina. Na esquina tem um terreno baldio. Qualquer sabidinho e espertinho, é o que mais tem nesse mundo, vai ali, bota uma plaquinha e começa a fazer isso. Deliberadamente. De 10 lugares assim, 11 são ilegais. E aí não tem nota fiscal, não tem autorização, não tem garantia, não tem nada. O cidadão é simplesmente... Não tem seguro, Gurias, é um bloquinho que compra na livraria. Tem gente que faz estacionamento em área pública. Sim, esse é o pior, né? Eles pegam a área pública, fazem É um flanelinha. Quando acontece algum evento em Porto Alegre é um absurdo. Eu acho que essa história estava mais do que na hora da prefeitura dar uma geral. E olha, existem algumas atividades que a gente simpatiza, que a gente entende. Ontem falamos sobre a Cidade Baixa, mas certamente os estacionamentos não são dignos da nossa credibilidade. Claro. Existem estacionamentos sérios, por exemplo, no centro da cidade. Tem estacionamento ali naquele prédio da Travessa Leonardo Truda. Cada andar ali é um estacionamento, emite cupom fiscal. Sim. Quando você entra, você paga, sabe? São instituições sérias. Agora, esses terreninhos abertos e que tem um cidadão com aquele bloquinho que você falou que comprou na papelaria da esquina, tá cheio disso. Tem gente que faz em casa como é que é? Na impressora? Exatamente. Mas em busca de recursos. Em busca de recursos, a prefeitura tem feito isso, né? Tem procurado algumas alternativas como essa para arrecadar mais impostos e assim encher um pouco mais o cofre. Também estão pensando em acabar com algumas isenções fiscais, como por exemplo dos clubes, né? Aqueles esportivos. Isso também deu um bafafá. Já está dando um grande bate-boca e daí algumas pessoas dizem que, bom, eu não frequento o tal do clube, então para que ele não paga o imposto? Por que quem é beneficiado é quem frequenta o clube? Só que alguns clubes, como o Grêmio Náutico União, por exemplo, ele forma atletas, né? Então daí tem um outro viés, a Sojipa. São clubes formadores, exatamente. Né? Mas cada caso é um caso, tem que analisar. Eu acho que deveria se criar uma lei municipal estabelecendo parâmetros, né? Estabelecendo parâmetros. Aí uma comissão avalia, olha, esse clube é formador, esse clube tem isso, esse clube tem aquilo. Aí já sei que alguém vai pular e vai dizer, mas então o clube de rico não paga e o clube de pobre vai ter que pagar. Não é assim. Tudo vai obedecer à proporcionalidade. Eu acho que é preciso ter bom senso aí. Exatamente. Sabe que ontem à noite, lá no jantar de boas-vindas da Agas, foi lá no Juvenil, e eu conversei por algum tempo com o vereador Mauro Pinheiro. E perguntei exatamente, aliás, porque eu achei estranho. É um dos petistas menos petista que eu conheço. Ele não é nem mais do PT. Porque ele foi agora presidente da Câmara dos Vereadores. Ele maravilhoso. Qual é o da Marina? É o DEM? A rede. Ele é da rede. Ele não é mais, ele é da rede. Eu achei que ele não tinha o perfil mesmo do Não, ele não é. O Mauro Pinheiro é um cara equilibrado. Ele foi um excelente presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ele é da rede. Ele é da rede. E uma das coisas que mudaram, que aliás está muito errado e o Tribunal de Contas está muito em cima, liberaram os CCs do ponto. A Câmara de Vereadores está... A Câmara de Vereadores... Porque a minha conversa com ele toda começou porque eu perguntei sobre a situação do secretário Ricardo Gomes. Porque o secretário Ricardo Gomes estava no meu vocativo do cerimonial da manhã, representando o prefeito Marquesan. E nós tínhamos anunciado aqui o pedido dele de demissão. Pois é. Mas aí ele me explicou que o Ricardo Gomes ficou mais meia dúzia de dias até para adaptar o novo, tá? E que agora, quarta-feira, semana que vem, enfim, ele assumiria na Câmara. Eu perguntei como é que estavam as coisas. Ele disse que tinha muita coisa, enfim, mas que o prefeito teria mandado muita coisa junto. E aí fica muito confuso. Ele mandou muito projeto. Muito projeto, tudo junto, e fica muito confuso. Ninguém pode dizer que esse prefeito não trabalha. Não, ok. Só que ele diz o seguinte, não dá pra tratar tudo junto assim. Que foi exatamente quando ele falou sobre o IPTU, falou isso. Tem que ir fracionando, Tem que fracionar e tem que casos
E casos, ele tem que estudar com muito jeito. É porque lá em São Paulo estão xingando o Dória, porque o Dória mandou pouco projeto até agora para a Câmara de Vereadores. E aqui em Porto Alegre vão reclamar porque o Marquesan está mandando muito. Peraí, o que querem? Como não dá para ter um meio termo? Dá para ter um meio termo? Então, assim, eu acho que o vereador Mauro Pinheiro tem razão. Alguns projetos precisam de uma análise mais demorada. Mas outros, uma olhadela em cima resolve. Resolve, tem muita coisa que resolve. E esse tipo de coisa, por exemplo, a revisão do IPTU em Porto Alegre, ela deveria ter uma proposta partindo da Câmara dos Vereadores. Botar esse vereador a trabalhar. Exatamente, né? exatamente. O problema todo é o seguinte, é o nível da nossa Câmara de Vereadores. Mas ele foi muito sincero, eu gosto dele porque ele é muito sincero. O que nós temos de técnicos ali, especialistas? A maioria ali é populista, agora ele quer Eu gosto muito dele porque ele é muito sério. Ele disse assim, pois é, mas isso vai deixar muita gente desconfortável com os eleitores. Pois é. Aí eles não querem. Por isso que eu digo, quando eu digo que a nossa Câmara de Vereadores está cada vez pior. Eu gosto muito dele. É populismo, é discurso boboca. Boa parte do tempo. Então, assim, faltam técnicos, faltam especialistas lá. E legislador, quando ele não sabe, ele tem que pelo menos se informar ou ter técnicos na sua assessoria. O que não é o caso. Agora, que Porto Alegre precisa de uma revisão urgente dos impostos aqui, precisa. Agora, não é esse tranco que querem dar no IPTU, né? Calma. Douglas aqui no WhatsApp tem uma pergunta interessante. Boa noite, Carla. Por gentileza, diga-me como ficam os estabelecimentos da área azul. Nada contra pedir nota fiscal, pelo contrário. Mas como ou para quem pedir a nota na área azul de Porto Alegre? Afinal, a gente paga também. Gostaria que essa iniciativa começasse com a própria prefeitura. Mas a área azul é outra coisa, gente. Não tem nada que ver. Peraí, a área azul. A área azul é o estacionamento público. Não, peraí, a área azul é o ticket. Mas não é público. É público, mas a gente paga pelo estacionamento. Mas tu tem aquele ticket, você não, agora é um pouquinho. Mas ali tem o valor, ali tem o valor pago. Ali é o cupom, então. Ali tem o valor pago o horário. Não, agora é um pouquinho. São os estacionamentos privados. Sim, mas ele faz uma comparação. Mas o que tu tem ali, tu paga R$4, é a moeda. Ali tu a sabe nota quanto é que tu paga. E tá ali a nota. E tu paga por tempo de permanência. Não, e quem cobra e tu paga pela permanência. Ali não tem dúvida. Ali não tem dúvida. Não tem dúvida do valor, mas ele está falando da nota fiscal, qual é que, né, de declaração, de tudo que pagou, mas então... E agora me surgiu, paga-se imposto em cima disso ou não? Não, a gente não paga imposto. A gente a prefeitura também não cobra, porque é uma atividade explorada pelo próprio poder público. Existe uma diferenciação no direito tributário. Mas já foi por empresa privada, não foi? Sim, já foi. Quando é por empresa privada, aí é diferente. Sim. Aí tem cupom fiscal. Nesse caso, aquilo ali é um ticket comprovante. Tem até escrito assim, é que no começo foi de uma empresa, agora não é mais, agora é do poder público. Ô, Vitorino, Maurício mandou aqui no Instagram, Maurício Siqueira de Santa Maria, perguntando sobre a isenção de impostos nas igrejas. Isso é uma lei federal, viu? E a bancada evangélica na Câmara Federal é muito forte. Muito forte. Tanto que o Meirelles agora está querendo colar na bancada evangélica para se lançar à presidência da República. E eles conseguiram aprovar a isenção de tributos. O melhor negócio do Brasil hoje é a instituição religiosa. E vamos deixar bem claro, não é só igrejas evangélicas, não, viu? As igrejas pentecostais. São todas. Igreja católica, todas. Também os centros de Umbanda que são registrados, tem registro também. Todos esses são isentos. Sinagoga, se for registrada, coisa e tal, na prefeitura, também é tudo isento. Isso faz parte de uma lei aprovada lá no Congresso Federal, há muito tempo atrás, que isenta de tributos essas instituições. Regulamenta, porque essa isenção é prevista na Constituição. Na Constituição? Não. Olha aqui, ó, eu disse que ia dizer para vocês como é que faz, né, para saber, para denunciar. Denúncias podem ser realizadas por meio do e-mail. Eu vou ler e depois a gente vai repetir, depois vamos colocar no vídeo. Atendimento Fazenda, tudo junto, @portoalegre.rs.gov.br. Vou repetir. Atendimento Fazenda @portoalegre.rs.gov.br.
Olha aqui, ó, o Orides de São Leopoldo. Boa noite, assisto o programa quando posso, gosto muito. Vocês estavam falando sobre o cupom fiscal do pedágio, que ele é igual à nota fiscal. Ele não é igual à nota fiscal eletrônica, não vale como nota para lançar na contabilidade. Precisa sim ser nota fiscal, é o que diz o Orides. O Orides, eu acho que você precisa dar uma revisadinha na sua informação. Eu até perguntei, tu és contador? E ele me respondeu agora que não é contador. O Orides, pega leve, sim. Tem empresa que não aceita, quer uma nota. Aí você apresenta o cupom fiscal. Não, isso aqui não é nota, eu quero a nota fiscal. Orides, por favor, tá? É sim, e pode lançar no caixa, e pode lançar na contabilidade com o cupom fiscal, porque ele vem numerado, é um documento legal. É um documento por legal. Isso que eu achei, porque eu sabia que servia na prestação de contas, quando viaja, quando não sei o que, recebe. Agora, vocês querem me explicar o que é isso? Eu não venho um dia trabalhar. Que foi? E aí, o presidente já quer privatizar a Casa da Moeda e leiloar todos os aeroportos. Tu não viu hoje? Ele acha que ele pode fazer qualquer coisa num dia que eu não venho trabalhar? Não vem trabalhar. Eletrobras foi ontem. Hoje é a Casa da Moeda. Ele tá pensando o quê? Não, tem mais. Ele quer privatizar Santos Dumont. Eu não posso sair Guarulhos, dia. Congonhas. Muitos aeroportos. Você saiu, ele tomou conta. Mas ele pode, aproveitou. Ele tá pensando o quê? Pensei que ela ia falar da Leila. Eu contei da Leila. Ontem a Leila foi a estrela do programa. Eu soube. A Leila morreu. Tá aí. Não, ela não morreu. A Leila que eu queria entrei. Ela deixou filhotinho. Não, quando eu entrei, ela se escondeu. Ela já faz parte do quadro de funcionários. Agora tô roubada. Tem crachá e tudo. Tô roubada, então. Vou ter que conviver com ela, é isso? Tem crachá. Gustavo Chicão, hein? Cadê? Tá com a Leila? Tá com a Leila. Tá com a Leila, é muito bom. A Leila O Chicão, disse que ontem ele já estava tomado pela gripe, né? Tava. Eu tô desde sexta, tô trabalhando. mas é que é a idade, eu sei como é que é. As Mas pessoas ele já mais pegou velhas. também a gripe do Vitorino, deu, né? Essas pessoas mais Tava quase sem velhas. voz ontem. Essas pessoas mais velhas. Ele tem que assim, se sofrem poupar muito. pro ensaio pra. Pois diz que rolou ontem. Eu acho que ele pegou. Eu acho que convites e tudo. ele pegou o resfriado por causa da bunda de fora. Parou. Claro, Gustavo Vitorino, tu não pode dizer essas coisas. pode? Não pode. Foi nos Países Baixos, então. Os Países Baixos. E aí deu resfriagem na carenagem. Resfriagem na carenagem. Marli Barcelos, vamos botar Eu tô muito triste hoje Por quê, porque. Marli Barcelos? Era saudade? Quem morreu? Não, sim, exatamente isso. Morreu mesmo. Exatamente Morreram duas isso. professoras. Era isso que eu ia falar. Duas acidente. professoras de Cidreira, minha querida cidade de Cidreira. Elas vinham de Tramandaí e ali naquela avenida que tem ali, se chocaram o carro, o Siena contra um caminhão. Quer dizer, não existe nenhuma chance de sobreviver. Uma delas se chama Angélica da Silva Santos, de 37 anos. Morreu no local. Luciana Deise Machado, que não teve a idade divulgada pelo comando da brigada, chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital de Tramandaí. Que é o luto oficial na cidade, as escolas fecharam e aquela série de coisas, um trauma para o município de Cidreira, uma cidade com 12, 13 mil habitantes e sempre que acontece isso, esses acidentes, esse choque contra caminhão, não tem como se salvar. Eu não conheço, olha, sinceramente, todos os dias eu falo isso. E o que tem acontecido ultimamente de choques de automóveis contra caminhões no Brasil é uma coisa impressionante, eu não sei o que está havendo. Sempre choque contra caminhão, choque frontal contra é tudo choque frontal. Então eu aqui dou os meus pêsames ao município de Tramandaí, de Cidreira, às escolas, os alunos, a todas essas pessoas envolvidas nisso, a família, os familiares dessas duas professoras. Lamento profundamente, porque eu sei o que é a classe de lecionar, de ser professor, o corpo docente, o que é ser professor que gosta professor que ama a sua profissão. Então, minhas condolências para minha querida cidade de Cidreira, Dona Magda. Muito bem, Samário Barcelos. O senhor nasceu lá, senhor? Não, mas eu tenho grandes amigos lá.
Cidreira, o dia não que... tem nenhum pai de santo. O dia que fizerem Chicão é que tem. O dia que fizerem a duplicação da RS 040, aquela região ali de Cidreira, Pinhal, vai valorizar de forma brutal, Magda. Porque vai se tornar um bairro mais distante de Porto Alegre. É verdade, é verdade. Precisa, né? Quantos quilômetros é a RS 040? Quantos quilômetros são? Até Pinhal vai dar uns 105, mais ou menos. É que o trecho se interrompe lá adiante, depois de Capivari tem outro. Mas assim, ó, a hora que fizer essa duplicação, vai valorizar demais aquilo lá. Porque vai ter gente que vai e já tem o pedágiozinho em Viamão. Já tem gente que mora lá, né? Mesmo tem gente que mora lá. Porque não é tão difícil o acesso. Mas é que se torna, Magda, no verão se torna insuportável. A noite é muito ruim, é verdade. Não é dá, verdade. E aquele pedacinho, quando tu realmente o túnel verde ali é maravilhoso. Vê o que aconteceu, por exemplo, em Osório. Em Osório, não são poucas essas pessoas que trabalham, moram em Osório e trabalham em Porto Alegre. E a recíproca é verdadeira. Sim. Muita gente que trabalha em Porto Alegre e mora em Osório, pela qualidade de vida, por uma série de outras coisas. E eu acho que isso é uma tendência natural, Magda. Porque você vê o seguinte, país de primeiro mundo, vamos pegar os Estados Unidos aqui, porque eu conheci mais lá, Jersey, morei lá um tempo. O que acontece? A periferia se valoriza quando você cria ferramentas de mobilidade urbana modernas, trem de superfície, metrô, linhas de ônibus, estradas boas, vai valorizando. Por exemplo, Chicago, a região mais valorizada de Chicago é Buffalo Grove, que fica ao lado de Chicago. Periferia. É mais valorizado. Sim, é mais barato, é mais tranquilo, sabe? Por exemplo, ao contrário de Nova York. Nova York é valorizado é Manhattan, né? Sim, mas agora não é mais Manhattan, é Williamsburg, que é um pedacinho do Brooklyn. Tá mais caro morar lá do que morar em Manhattan. Que, aliás, à noite atravessou toda a ponte do Brooklyn e foi pro lado de lá, né? A noite do Brooklyn hoje começa a se destacar. Eu acho que a tendência aqui no Brasil vai se acontecer isso. Veja, por exemplo, em São Paulo, Alphaville, em São Paulo, como se valorizou. E é periferia. Sim. Né? E isso vai acontecer. O Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, depois o Recreio dos Bandeirantes. É outro município. É outro município. Não, mas eu digo assim, ó, Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, se valorizou. Por quê? Porque começam a criar áreas mais bem urbanizadas, mas tem habilidade urbana. E hoje recebemos a visita aqui no Brasil, mais precisamente em Brasília, da Luísa Ortega, né, que é a ex-procuradora geral da Venezuela, que foi impedida de sair do país, mas conseguiu fugir com o seu marido. Foi convidada para estar aqui num evento e ela disse que realmente rolou de propina, enfim, corrupção. Ela contou cada coisa. Exatamente, com a Odebrecht e a Venezuela, né? Ela não contou muito mais, pelo menos que a gente sabe. Eu vi parte da palestra, já está na internet, a parte da palestra dela, ela falou o seguinte, de que o Maduro e a turma dele, que agora lidera essa constituinte lá, todos eles foram abastecidos por um bom tempo por recursos da Odebrecht. Era muito dinheiro mesmo. Eu até lembrei hoje no programa que o Hugo Chávez, pouco antes de morrer, depois que ele morreu, descobriram uma conta da filhinha dele de 11 anos, uma conta numerada no paraíso fiscal no Caribe com 3 milhões de dólares. Mesado. Imagina, assim, os contratos de venda de petróleo da Venezuela não desapareceram. A Venezuela continua vendendo petróleo para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China, para todo lugar. E não tem dinheiro lá para se comprar papel higiênico. Imagina o que esses caras mas não tem o papel higiênico. Não tem o papel, não tem o alimento. Eu digo, o país não consegue comprar porque não só com o dinheiro deles, o alimento e o papel higiênico. Esses caras estão roubando. O que esse Maduro e a turma dele estão fazendo lá? Foi mais ou menos o que queriam fazer aqui. Ele pediu para a Interpol para pegar, né? Ele quer pegar essa moça. Não, mas essa moça... Eu gostaria muito de saber, que eu fiquei curiosa, se ainda fosse a presidente Dilma Rousseff que estivesse no poder, ela receberia ou não receberia Luísa Ortega? Como ficaria? Claro que não. São alinhados. São alinhados. Por nada, essa moça seria presa e entregue. Mas então ela ia ter que declarar que estava do lado do Maduro. Sim. Mas tu tem dúvida? Não sei. O partido mas é muita cara de pau. Para aí, a presidente do partido foi agora na América Central e fez um discurso dizendo que mas aí era o PT apoiava o Maduro. Nós queremos chegar lá. PT, PC do BC. Queria dizer isso. Assinar embaixo, o nosso objetivo era
Exatamente. O Brasil virar uma Venezuela. Exatamente. Virar uma Venezuela. É que Mas assim, eu ó, acho que eles já deixaram isso bem claro, né? sim, está Mas tem muita gente que não enxerga, né? Acho que aí ficaria mais claro ainda. Mas aí é outra coisa, as pessoas não quererem enxergar. Ele é o meu bandido favorito, né? O meu... Mas eles já deixaram, nós não tem mais o que deixar tão claro. Vocês viram que nós mostramos aí, enquanto eles falavam, a notícia da presença de Luiz Ortega no Brasil está no Sul com alguns detalhes. A Luiza Ortega, ela era procuradora-geral e ela apoiou o Hugo Chávez. Sim. Ela era amiga pessoal do Hugo Chávez, mas quando sentiu que a coisa degenerou, ou seja, que o Maduro e a turma dele transformaram a Venezuela numa fonte de enriquecimento deles, da turma deles, os comandantes militares, enfim, envolvidos com tráfico internacional de drogas, ela se revoltou e disse que alguma coisa tinha que acontecer, né? A Venezuela tinha que mudar. Foi o suficiente para o Maduro agora querer caçar ela lá fora. Né? O marido é deputado, o marido se manifestou contra esse senhor chamado Maduro, esse ditador de meia tigela, porque ele é um ditador de meia tigela, não vem me dizer o contrário. Mas não é ditador, foi eleito. Mas foi eleito o quê? A eleição, a democracia faz parte da liberdade. Você tira a liberdade das pessoas, você acabou com a democracia. Então o processo democrático morreu. Então esse senhor deveria ser apeado do poder a fuzil. Porque não é possível o que ele está fazendo com a Venezuela. Roubando, ladrão, 100 milhões de dólares. Apareceu 100 milhões de dólares desse cidadão. Do temperamento solerte, velhaco. Quem faz isso com o povo é um velhaco. E esse camarada é assim. Então não vem me defender. Você fala, porque o Maduro foi eleito pelo povo. Mas e daí? Que foi eleito? Então, camarada, dá direito a ser roubado, o povo ser roubado desse jeito, as pessoas não têm remédio, o dinheiro não vale absolutamente nada. O caminhão, a pessoa tem que levar um caminhão de dinheiro para ir na farmácia comprar um remédio, que o papel deles não vale. Como na Alemanha, na década de 20, a Alemanha custava 5 bilhões de marcos, era um preço de $1. 5 bilhões de marcos, então tinha que ser, não valia nem o papel, a impressão. E aí vem dizer que, mas o Maduro foi eleito pelo povo. E daí? Ele não pode continuar no poder na Venezuela. Não foi fraude. Há quem diga que foi fraude. Aliás, tem umas urnas lá muito parecidas com alguns outros países. É verdade, olha, e pra tu ver me desculpem a diatribe, mas não aguento mais isso. Pessoas me atacam na rua. Mas eu fico nervoso com isso. As pessoas defendem. Como é que você vai defender o ditador? Marli, e quem conhecia a Venezuela? Mas eu tive em Caracas, a Avenida Sabana Grande, que você deve ter passado. Aquela avenida maravilhosa, um povo risonho. Um litoral do Caribe. Foi até Torada. Não sei se você foi em Torada. Eu não fui, mas o litoral da Venezuela, o litoral... Você não gosta de Torada, Touro, cara? O senhor não gosta? Não, o chifre... Caribe a Venezuela. Sim, mas o Mar do Caribe ali, eles têm 5 ou 6 ilhas, ilhas costeiras da Venezuela, que são cinematográficas. Aí sabe o que aconteceu? Algumas dessas ilhas hoje pertencem a membros do governo. Olha, pro Marlon ficar um pouquinho mais bravo. Eu não aguento mais. Você tá provocando hoje. Tô nem querendo falar. Lembra do Carlos, do nosso... Lembra do Carlos, ainda bem que não é Mário. Lembra do Mário, né? O Mário Adoro Mário. O Mário é aquele. O Carlos é o nosso telespectador, muito educado, enfim, mas esquerdista que se comunica, a gente lê as mensagens dele. E ele diz o seguinte: não é verdade. O Grêmio esteve na Venezuela recentemente e está tudo normal. Mário. Acho que não está tudo normal, não. Existe cegueira. Mário. Não é Mário, não é Mário, é Carlos. O pior cego é aquele que não quer ver, né? O Saramago, no mais famoso livro dele, a cegueira, trata exatamente, as pessoas começam a ficar cegas, né? Então leia o livro do Saramago. Claro que é sem outra função o livro, mas você vai gostar de saber. Boa noite, dona Magda e Bancada Show. Falo com a autoridade sobre o porquê dos acidentes frontais com caminhões. Voltando ao teu assunto, Marli. Por favor. Sou motoboy profissional e sei o que caminhoneiros fazem nas estradas. Quando estão fazendo ultrapassagem, não interessa se vem algum veículo do lado contrário. Várias vezes presenciei caminhões jogando carros e motos para o acostamento. Para a grande maioria, vale a lei do maior.
Ai, quando entra essas coisas aqui, dá uma raiva. Vale a lei do maior e não do menor. Abraços, vocês são demais. Você também, Emilson Almeida, você é demais. Obrigada pela informação. Também que tem que considerar aí, viu, Magda? Os carros brasileiros, alguns deles não passam nos testes de segurança da Latifi. Você tinha um Celtinha, né, que você me falava que era um carro de plástico, né? Sem querer sacanear a GM, já sacaneando, o carro mais vendido do Brasil, que é o Onix, não passou nos testes de segurança. Pegou no pé dos caras agora, né? Não passou nos testes de segurança. Não, mas a GM hoje é o topo de vendas no Brasil, o carro que mais vende no Brasil hoje. E a GM tem uma linha grande agora, renovou. Só tem que fazer motores econômicos, tá, rapaziada? Douglas Manuel, o nome do Marné é Marné, tá? Marné. O Douglas Manuel de São Leopoldo dizia assim, Marné. Corrigir ele. Não me chamando de Marlene, de Marli. Marley, ele chamou de Marley. Marné. O Maduro não foi. Deixa eu ler. Ficou bom. Marné. O Maduro não foi eleito pelo povo, foi eleito pela Smartmatic. Deve ser uma multa. Olha aqui, ó. Paulo Leitão, devagar e sempre indo pro mesmo buraco como Venezuela. Brasil está no mesmo caminho se nada for feito, se não acabar com aquele Congresso medíocre e corrupto. Triste, mas é a realidade. Grande abraço essa bancada, Paulo Leitão. O caminho não é o da Venezuela, mas não é bom o caminho, viu? O fato de não se ir por um caminho muito ruim não quer dizer que a gente esteja indo por um caminho bom. Hoje o ministro Alexandre Moraes, amigo pessoal do Michel Temer e que ganhou uma cadeira bonitinha lá no STF, negou o mandato de segurança da OAB, que quer que o seu Rodrigo Maia saia de cima do pedido de impeachment da OAB, que tem legitimidade constitucional para pedir o impeachment do presidente. Pois a OAB pediu para que o Congresso votasse e o seu Rodrigo Maia sentou em cima. E a OAB então entrou com mandato de segurança no STF e o seu Alexandre Moraes negou. Claro, imagina, ele vai chutar contra o gol? Vai desagradar o chefe? Não. Mas agora lembrando da época, desculpem. Não, pode. Não, lembrando da época lá do Eduardo Cunha, em quantos pedidos de impeachment também sentou Eduardo Cunha? Em muitos. Lá pelas tantas, quando ele teve interesse, quando ele se desentendeu com a fonte, aí sim ele resolveu, então, colocar o pedido de impeachment para votação. Mas eu já vi esse filme. O que eu ia falar é que o Vitorino disse que a gente não está indo pelo mesmo caminho da Venezuela, mas me dá medo, né, Vitorino? Sim, porque vários partidos brasileiros estão apoiando o Maduro e ano que vem tem eleição. Mas sabe, assim, claro que se a esquerda retomar o poder no Brasil, porque hoje o que nós temos? Nós temos hoje um governo eivado de acusações de corrupção. Mas a ideologia desse governo aí é uma ideologia, a ideologia de ficar perto da chave do cofre, né? Estava do lado do Fernando Henrique Cardoso, estiver do lado do Lula, do lado da Dilma, coisa e tal. Então, assim, é um governo sem ideologia, é um governo... O PMDB é um partido econômico, né? Ou seja, gosta da economia. Agora, está evidente de que se a esquerda retomar o poder no Brasil, eles vão retomar o caminho. Pois então. E vão retomar com uma máquina pública aparelhada. Porque não dá para esquecer, olha que é o STF. Olha que é o Gilmar Mendes dizendo hoje que não, ele vai repensar e acabou soltando um condenado em segunda instância. Claro que era condenado bacana, né? Não era muquirana. Porque o Gilmar Mendes não solta muquirana, ele só solta condenado bacana. Então, assim, o senhor Alexandre Moraes disse que uma coisa era quando ele era professor da USP. Agora, como ministro do STF, ele tem outra visão. Então, assim, o STF vai rever esse negócio e não vai mandar mais para a cadeia quem tiver sido condenado em segunda instância. Sabe o que vai acabar acontecendo? Um processo hoje em Brasília leva de 4 a 6 anos. 4 anos com muita sorte, 6 anos dentro, 5 a 6 anos dentro do rito normal. Mas o rito regular, no rito ordinário, como a gente chama, que é primeira instância, depois recurso ao tribunal ou à instância superior, ao colegiado, leva em média 3 anos, no mínimo 3 anos. Você junta com 5, 6 anos, ninguém vai para a cadeia com menos de 8, 9, 10 anos de processo. Você acha que o Collor vai para a cadeia? Quer dizer, olha a esculhambação que vão patrocinar no Brasil. E outra coisa, lei para rico.
Porque pobre não consegue levar a ação até o STF ou até o STJ. Quem leva é quem tem dinheiro, paga bons advogados, que aí fundamentam e conseguem fazer a ação subir pro STJ e pro STF. Olha bem, não é que você tem que pagar para subir a ação. Não, é que tem que ter um advogado privado, um bom advogado, que faça pesquisa, que fundamente, aí o processo sobe. Muito bem, o cara não vai pra cadeia. Agora imagina, prescrição. Maluf já escapou de não sei quantos anos de cadeia por causa da prescrição. Fernando Henrique Cardoso também. O nome dele está aparecendo aí nas denúncias aí, coisa e tal, mas também nós vamos pegar ele, porque tudo já prescreveu. Eles sambam na nossa cara, ou seja, né? O STF, se rever essa posição, vai assinar a anuência da impunidade no Brasil. O cara que for condenado só vai para a cadeia se tudo correr bem para o Ministério Público, que é o órgão acusador e o titular da ação penal. Se tudo correr bem, só vai para a cadeia depois de 8, 9, 10 anos ou mais. Olha aqui, ó, para a gente não deixar o nosso telespectador com informação equivocada, o nosso telespectador João Francisco de Oliveira nos ajuda aqui e nos passou um e-mail com a informação do site do governo do estado sobre o que é nota fiscal, o que é cupom fiscal. Não são a mesma coisa, Gisele. O cupom fiscal é aquele documento emitido pela Caixa Registradora. Ele informa basicamente o local, data e horário da compra, os itens comprados, o total a pagar, a forma de pagamento, o valor pago, o desconto e o troco. São poucas informações e geralmente quase nenhum dado sobre o cliente. O que é nota fiscal? A nota fiscal é um documento emitido através do sistema de gestão da loja ou indústria. Nela constam absolutamente todos os dados da empresa, do cliente e também da transportadora. A descrição dos itens e dos detalhes financeiros da compra também é mais completa. Foi o que ele passou para nós aqui, para que a gente não passasse... Sim, mas ele não está dizendo nada mais do que a gente diz. São documentos diferentes, mas todos são documentos de valor legal. Documentos que têm fé pública. Mas pode entrar na contabilidade? Todos os dois entram. Todos os dois entram. Bom. Todos dois. Olha aqui, ó. Fala. O Guilherme Brits, de Sapucaia, diz que a Dilmovski, que é a Dilma, claro que mandaria a procuradora de bandeja pro bandido do Maduro. Eles são todos amiguinhos, todos da corda vermelha. Sim, espero que leiam. Exatamente, não viria pra cá. Sim, mas eles não mandaram aqueles dois boxeadores cubanos. Não devolveram os dois boxeadores cubanos que devolveram lá para Cuba? Emerson Espadim, cupom fiscal e nota fiscal. Boa noite a toda a bancada. Para os contribuintes do ICMS, ou seja, as empresas, o cupom fiscal não atende às necessidades da contabilidade fiscal das empresas. É necessário, sim, a emissão de pelo menos uma nota fiscal modelo 1, 1A ou modelo 55, com total de vendas dos cupons fiscais discriminados item por item para o referido contribuinte. Cordiais saudações, Emerson Espadim. Então, realmente, o cara tinha razão, ele precisa de uma nota fiscal. Então, este motorista que parou no pedágio estava certo em pedir seus direitos. Foi isso, é o que diz aqui. Muito bem, então faz o seguinte, nós vamos ter que pegar todas as empresas do Brasil e destruir todas as planilhas contábeis e prestação de contas que existem. Gustavo, mas enfim, aqui é democrático, nós somos... cada um diz o que quer. Agora, todas as empresas fazem sua contabilidade, fazem prestação de contas, valorando o cupom fiscal, porque ele tem fé pública. Agora, é aquele negócio, né? Cada um diz o que quer. Não, ali foi tirado do site do governo, né? Eu abri aqui o site do governo. Saudade da Leila? Não. Ainda sobre acidentes. Boa noite, pessoal da bancada. Há pouco o senhor Mani Barcelos falou sobre acidentes. Acontece que tem pessoas, e isso é uma realidade, que transformam seus carros em armas. Querem chegar logo ao seu destino, não se importando se estão sozinhos ou acompanhados, e batem de frente. Outra coisa, às vezes é o tempo. Quando nevoeiro, chuva, que causam acidentes. E por fim, os caminhoneiros que precisam chegar no horário e tomam remédios ou drogas para se manterem acordados a noite toda para dirigir. Abraços, tio Pedro, que é o Pedro Bessa. Tudo isso tem razão. Sim, é um conjunto de coisas. A gente não pode pegar não dá para julgar, a gente não sabe. A gente não pode pegar a exceção e transformar em regra geral. Exatamente. Mas tem um fato muito curioso. Que é o fato estatístico. Não, dado estatístico. O fato curioso que aconteceu. E que o maior sempre prejudica o menor. Cortaram o dinheiro da Polícia Rodoviária Federal, né? Aí eles pararam de fiscalizar, coisa e tal, caiu pela metade o número de multas.
não aconteceu nada com o número de acidentes. Agora eu sofri uma... Mas deram dinheiro de volta para eles. Agora eles dinheiro estão de volta para eles. E aí vão começar a faturar. Agora eles devolvem multas. Vitorino, eu sofri um acidente. E o cidadão se arrebente. Eu tinha naquela época um Galaxy. Lembra do Galaxy? Um galoche, chamado de galoche. Galochão, maravilhoso, não teve carro melhor. Motor V8, não teve carro melhor. Bom, então ele era muito baixo, era um carro que não foi feito para as estradas brasileiras, né? Para as estradas americanas, aquelas autopistas e tal. E eu entrei, tinha uma poça d'água, Eu gosto muito de pessoa que fala corretamente. Uma poça d'água. E quando eu vi o carro, ele bateu o fundo na poça d'água e eu quando vi estava fora da estrada, mas isso, faltava em 2 ou 3 segundos, aquilo foi tão rápido, quando eu vi, eu caí de lado. Então tu vinha colado. Não vinha colado. Não vinha colado. Vinha colado a gata que estava com ele, não estava colado. Um Galaxy que pesa mais de 1, 2, 3. Era 3 marchas. Tinha filhos? Para um Galaxy que pesa mais de 1 tonelada. Não, eu estava sozinho no carro. Ah, que bom. Para um Galaxy que pesa mais de 1 tonelada. Bom, eu lembro de... Não tinha nem cinto de segurança. Não existia cinto. Não era obrigatório. Quando veio a lei do uso do cinto de segurança, mas que a gente começou a usar. Um Galaxy que pesa mais de 1 tonelada. Aquaplanato vinha colado. Não, é que ele é muito baixo, ele bateu na água, seu Vitorino. Ele bateu na água, aquaplanou, ele bateu na água. Aquaplanar é o pneu que não consegue aderência ao solo. Tem nada a ver com o fundo do carro. Tu vinha colado, assume. Não vai ter multa, já prescreveu. Então ele conhece mais que o engenheiro. O negócio é o seguinte. Ele sabe o cupom fiscal, engenharia. E ele vai defender que o cupom é igual a nota. O negócio é o seguinte, não é que ele entende mais do carro do que tu. Muito obrigada. Não é que ele entende mais de carro do que tu. Ele sabe melhor o que tu estavas fazendo. Ele estava junto. O problema é isso, não é ele entender melhor de carro, é que ele sabe melhor o que tu estavas fazendo do que tu. Agora é o espírito da coisa, entendeu? O cara aprimorou a sabedoria dele, porque ele sabe. Uma coisinha. Parecia um hotel, tão grande que era 8 pessoas da E vou te dizer mais, o Galaxy era propício a sacanagem, porque o cara era aqui. Gustavo Vitorino. Ele fez tudo isso ontem, quando a Leila estava presente. Ontem ele estava mais olha aqui, o Galaxy, o câmbio do Galaxy é na direção. Então, aquele o senhor falou um grande palavrão agora aí. Ele falou um grande palavrão. Então eu gostaria. Deixa que ninguém ouviu. Qual foi? Ô, Leila. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Já que vocês estão falando de coisa que sabe tudo, eu quero dizer o seguinte: se querem saber alguma coisa, eu quero falar para vocês que quem sabe de alguma coisa é a CEPREV. A CEPREV que reduz de forma imediata, entre 50% a 70%, a prestação do veículo e outros financiamentos. Ligue agora. A consulta agora é gratuita e o número é 0800 606 1616. Por exemplo, um cliente, a CEPREV, financiou um veículo com prestação de R$630 e reduziu para R$315, com uma vantagem inicial de R$14 mil. Ligue agora. Redução entre 50% a 70% na prestação do veículo e outros financiamentos. Você resolve aí no telefone 0800 606 1616. Repetindo, 0800 606 1616. Vai lá, confere. Quero mandar um beijo. Opa! Pensei que era pra mim. Muito especial. Em relação contigo, Marta. Porque é um beijo de uma aniversariante do dia. Opa, já vamos. A avó da Joaninha, que é a melhor amiga da Alicia, que assiste sempre a Joaninha e a Isabela, que estão na casa dela, mas mesmo assim ela sentou para assistir o Atualidades Pampa. Querida. Um beijo pra Marisa, então, a avó da Joaninha e da Isabela. Beijo grande e feliz aniversário, Marisa Volmer. Muito bem. Então, além do Marisa Volmer, o Ramiro Barcelos, né, que dá o nome a uma das grandes ruas de Porto Alegre. Ramiro Barcelos tem uma peculiaridade. Era médico, morou fora no Rio de Janeiro. E ele foi o homem que criou o Cruzeiro. O Cruzeiro? A moeda? O Cruzeiro. Foi ideia do Ramiro Barcelos. Então, para as pessoas que não sabem. Não sabia, eu, por exemplo, não sabia. Certo. Então, Ramiro Barcelos, esse grande gaúcho e que dá o seu nome a uma bela rua que nós temos aqui em Porto Alegre. O grande Giankelly,
um grande sapateador, um grande artista internacional, o homem do sapateado, fez grandes filmes como Cantando e Dançando na Chuva, que é um clássico de Hollywood em todos os tempos. Nelson Rodrigues, meu querido Nelson Rodrigues, estaria vivo, se vivo fosse, estaria de aniversário hoje. Eu acho que é desnecessário comentar, falar alguma coisa a respeito do Nelson Rodrigues, essa figura fantástica. E eu não sei, alguém me perguntou se ele bebia, gostava de tomar uma coisinha e tal. Gostava, viu, Vitor? Gostava muito, né? Gostava. A primeira vez que eu falei com o Nelson Rodrigues foi num boteco na parte térrea, ao lado do jornal O Globo, lá no Rio de Janeiro. Boteco e parte térrea sempre é mais seguro, né? Aí tava sentadinho, menino ainda, trabalhava na Rádio Globo. Aí cheguei, posso falar com o senhor, seu Nelson? Eu tinha 21 anos de idade. Nelson Rodrigues, aquele moço, fui lá e conversei. Uma pessoa maravilhosa, virginiano também, de aniversário no dia de hoje. Nelson Rodrigues, grande figura. A Barbara Eden, né, que fazia Ginny and Jenny, vocês lembram? Sim. Aquela loirinha também. O Kate Moon, que é um músico britânico, integrante da banda The Who, que faleceu em 1978. Era o baterista do The Who, baterista. A linda Paula Toller, de aniversário no dia de hoje. Eu acho. Sabe quantos anos ela está fazendo hoje? 55 anos. E linda, 55 anos. O tempo para ela parece que não passa. E a Glorinha Pires fazendo 54 anos. Essa também tá muito bonita, mais bonita agora do que antes. Mais bonita. Aliás, ela virou uma mulher maravilhosa. Lindíssima. E também aniversário hoje do River Phoenix, aquele menino que morreu muito cedo, era ator, foi considerado o jovem mais promissor numa carreira como ator lá em Hollywood. Estaria de aniversário, morreu com 23 anos. Era precoce. Ele era considerado o novo James Dean. Isso, é verdade. Então, correto. São esses aniversariantes. Já que vocês estão falando, não de aniversariantes, mas a Carla começou falando de beijos e beijos, hoje, lá na Fiergs, lá onde eu estou desde ontem, trabalhando na Expo Agas, nas palestras de manhã, enfim, eu fiquei para assistir a Agas Mulher, porque era palestrante e uma pessoa encantadora. Além de ter uma história de vida maravilhosa, estaria a Rachel Maia, que é uma brasileira, e ela, entre as coisas que ela fez, ela hoje é CEO da Pandora Brasil, ela é a presidente da Pandora Brasil, que é uma joalheria belga, né? Se não me engano, é belga. Uma joalheria belga, a gente acha que tem gente que acha que é qualquer coisa, uma joalheria belga. Ela foi presidente da Tiffany Brasil, ela tem uma história muito bacana, enfim, Então, assim, era um salão de convenções lá da Fiergs com 800 mulheres, tá, que estavam participando. Foi muito bacana e tal. E no final, tanto na hora que começou, quando estavam na fila, quando estavam entrando, todo mundo fala, pergunta, manda beijo, abraço, mas em especial a Fátima, a Heloísa, a Sinara e a Ana Aurora, que todas assistem o nosso programa, gostam de todo mundo, mandaram beijos, abraços, fizeram foto comigo, vão até mandar pelo WhatsApp. Então, elas estão todas elas, cada uma na sua casa, nos vendo, mandando beijos, abraços para todos nós. E eu fiquei Vamos ver se elas mandam a foto agora, pra ver se eu consigo descobrir. Se tu consegue descobrir aí pra gente mostrar. A senhora falou na Tiffany's e eu me lembrei de uma frase da célebre Audrey Hepburn, que fez aquele filme famoso, Bonequinha de Luxo, na Tiffany's. Ela ali comprando jornais, ela disse o seguinte, numa referência à Tiffany's: classe não tem idade. Não tem idade. Classe não tem idade. A pessoa que é classuda, ela... E também não se compra, não pode ter dinheiro. Às vezes um vestidinho simples. O dinheiro não compra classe nem bom gosto, né? Eu conheço pessoas modestas e humildes de uma categoria. O Chicão é um cara amarado que tem classe, né? O Chicão tem o quê? Classe. Só fala aquela classe da escola lá. Primeiro que ele está doente. Segundo, a pessoa não está presente. Não vem? Mas eu tô dizendo, mas eu acho que ele tem classe, o Chicão, cara. Mas ele tem. Mas ele tem. Só porque ele tem uma prega só? Ele tem classe. Não, mas eu fico vermelho por causa do cara aqui. Ele tem uma prega só, ele desconta pra nós, tem uma prega. Quando ele vira assim, faz aquela preguinha aqui no meio. Igual do Ele tem uma preguinha. Eu perguntei pra ele, Chicão, tu tem uma prega? Ele só tem uma preguinha. Eu digo, pois é.
Acontece. Que isso? Assim, ó. Sim, como senhor. A briga aqui tá boa, viu? Agora eu tô pegando informações aqui do Dr. José Carlos Silvano, que é o ex-presidente do Sete Sergs e presidente do Grupo Roma Logística. A diferença é muito sutil. Entre cupom e nota fiscal. Mas não existe diferença para o consumidor final. Rigorosamente, ele é um comprovante. Ele tinha que achar um amigo, parceiro, irmão de fé, meu irmão camarada que concordasse com ele. Ele não desiste. Não, mas peraí. Olha aqui, ó, deixa eu ler um WhatsApp, então, que vai te Carla, ajudar. tem toda a razão. Sou contadora. Sou contadora. Me chamo Cíntia. Sobre cupom e nota para o fisco. Ambos os documentos, o cupom e a nota fiscal, possuem a mesma relevância. Exatamente então isso que tu estás dizendo. A diferença é que a nota fiscal é um documento mais completo, o qual contém os dados do consumidor. Mais informações, Então, vale mais. Não, e tem uma outra diferença. Para o que ele queria, e para o que nós estamos falando, ele queria a nota fiscal. Ele queria encher o saco da mulher. É o que todo mundo acha. O cupom fiscal e a nota fiscal são diferentes. Todo mundo acha isso. Todo mundo acha, mas a Vitorino tem classe? Tem a mesma coisa. Como é que é? Não. O Vitorino tem classe. Não, ele manda as pessoas pro inferno, o diabo que o carrega. Colhambação. Ele adora, ele fala aquela palavra que é proibido falar aqui. Qual é a bunda? Não, isso também. Isso também. A pessoa que fala essas palavras não tem classe. Mas como é que você pode proibir um programa como esse? Um programa espontâneo? Não, espontaneidade é outra coisa. Tem limite também, né? Se tu vai me dizer que tu quer ser espontâneo, qualquer dia tu vai tirar a camisa aqui. Não, eu não faço isso. Não, tu não vai fazer porque tu tem medo do mico. Não. Tu vai mostrar a pança. Que pança? Eu não tenho pança. Não, tá. Moça, eu tenho mordida de mostrar diferente. Não, tu é capa da gordura da picanha. Isso. É excesso de Vai comprar uma costela magra e compra uma picanha com a mantinha de gordura pra você ver o que custa mais caro. Mantinha de gordura é uma coisa, Gustavo. Agora aquela manta grossa. Banha. E além do mais, o peladão do programa é outro, não sou eu. E tenho dito. Tenho dito. Entendido. Ele teve uma namorada com o nome de Samanta. Samanta. Em homenagem à manta de gordura. Tá, eu quero saber o seguinte. Essa mãe também. Se vocês já falaram ontem no programa sobre a apelação do Lula ter vindo pro... Não, porque chegou de manhã. Então eu gostaria que vocês falassem. Então, a apelação do Lula chegou no TRF4 hoje. Isso, pois foi minha manchete, não deram a menor importância, eu não estou vendo qual é a minha função aqui, se eu trago os assuntos e vocês não tratam. Isso vocês estão querendo dizer que eu não sou mais necessária? Não, nada disso. O que isso entrou nessa crise? Eu tenho crise. O Michel Temer quer vender a Casa da Moeda na minha ausência. Os aeroportos, quer vender aeroportos e quer vender a Casa da Moeda na minha ausência. Eu não estou entendendo. A estreia da Leila. A Leila apareceu pra mim aqui. Eu tô só querendo ver cadê a Leila. A Leila tá com medo. Filhinhos. Te falei. Sabe que eu acho que a Leila, sabe que eu acho que a Leila e o Chicão tem que... A Leila tá apavorada com a sua tosse, né? Que eu vou te contar, a sua tosse tá horrível. Deu onda. Não é nada. A pessoa de classe não tosse. Eu tô assim desde sexta-feira. A pessoa de classe, primeiro que gente chique não tem tosse. O Max também não é não é chique, não é chique. Tossir. Mas aí, quando tem tosse, como é que vai... Não, gente de classe tosse assim, ó. Não, quem tem classe, gente. Tossir com classe é assim, ó. Pelo menos é etiqueta. Que é isso? Etiqueta pra trabalhar. Assim? É assim, eu conheço. Na blusa? Não, quem tosse, a pessoa que tem tosse. Na mão é ruim, porque na mão tu tosse, bota a mão em tudo que é lugar. Mas você não essa que é a realidade. Vamos falar da apelação do Lula. A apelação do Lula entrou hoje pela manhã às 9 horas e 7 minutos. Isso eu já disse, eu quero que tu diga o Não, seguinte. você não disse a hora, eu estou dando a hora. 9 horas e 7 minutos. E sabe por que é possível saber? Porque é um processo eletrônico. Aí entra, ele vem, os O que ele pretende com isso? Ele continua alegando, em suma, nos autos, ele continua alegando inocência, dizendo que o sítio não era, que o apartamento não era dele e que as provas não são consistentes o suficiente para a condenação do juiz Sérgio Moro. Os veículos de comunicação hoje aqui de Porto Alegre conseguiram conversar rapidamente com o desembargador, relator, que é o juiz prevento, né? Da operação Lava Jato.
E ele disse, olha, não vamos manifestar. Primeiro que eu não posso manifestar. Segundo que ele não tem nem conhecimento ainda. E segundo, eu nem li ainda. Nem leu ainda. Claro. Eu tenho que ver, entra o recurso, aí abre... Ele usou até o prazo final para entregar a apelação, deve ser, né? Usou o prazo final. 10 meses, ele falou. E agora ele não, vai... 10 meses não, ele tem um prazo para apelar. E é porque assim, porque quanto mais usa o prazo, mais tarde é a decisão de segunda instância. Porque você entra, por exemplo, você tem um prazo para entrar com apelação e depois não precisa necessariamente apresentar as razões de apelação junto com a apelação, né? Na esfera penal é assim. Então, o Lula já tinha entrado com a apelação, agora entrou com as razões de apelação e agora é aberto prazo para o Ministério Público Federal se manifestar e apresentar as contra-razões de apelação. E aí vai para o desembargador relator, que vai avaliar, vai fazer... O desembargador já disse que é perfeita condenação. Não. Quem disse foi o presidente do TRF4. O presidente do TRF4 o desembargador. O desembargador Thompson falou. Não, mas o desembargador relator não falou. Ele nem pode falar. Sim, não pode. Aí a gente volta para o início do programa que o Vitorino disse que só quem tem dinheiro e tem um bom advogado que consegue usar o prazo, que é esse prazo estendido, para conseguir realmente deixar para depois as condenações, as avaliações em segunda e até mesmo na STF e na STJ. Uma delas é exatamente isso. Tu entrega a apelação e as razões de apelação, tu tem mais um tempo para as razões de apelação. Se não é um bom advogado, não sabe disso, entrega tudo junto, já perde não sei quantos dias. E assim são outros tantos recursos que tem dentro do nosso universo jurídico. Agora vem as contra-razões de apelação do Ministério Público Federal e aí que vai para o relatório. E aí depois quando sai a decisão, sai o acórdão. Aí sai o acórdão, aí entra com embargo de declaração. Toda máquina. Pode ser embargos infringentes. Aí embargos infringentes. Aí você quer, se for coisa mais rápida. Aí vai. Aí depois de tudo, aí sobe pro STJ ou pro STF. Aí relaxa. Dona Magda, eu gostaria de trocar o assunto um pouquinho e me referir ao comportamento estriônico do presidente dos Estados Unidos, que consegue ser pior presidente que o Bush. Pior que o presidente Bush. Agora ele voltou a bater em cima que está construindo o muro. Mentira, ele nem começou a construir o muro. Mas já deu uns bafão lá, né? E o que mais me impressiona é que o povo americano agora está contra, então fazem aquelas passeatas e colocam hate, que significa ódio, né? As pessoas declaram ódio a ele, as pessoas estão com ódio de tudo aquilo que ele fala e cada vez esse camarada está mais isolado. Sabe o que eu tenho a impressão, Vitor, que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai fazer uma cartinha, vai lá e vai embora, porque não é possível, lá ele assume o Mike Pence, aquele vice-presidente. Imagina. Mas pelo amor de Deus, ele não tem um assessor que diga do comportamento histriônico ridículo desse cidadão. Ele parece um burlantim, aquela coisa, e fica com aquele, parece um Mussolini falando com queixo, porque o povo, sabe? Que coisa, como é que o povo americano elege um cidadão que prometeu tudo aquilo que ele prometeu, achei que até ele fosse cumprir, mas não está cumprindo absolutamente nada, porque ele não tem o poder que ele deveria ter, o poder que os próprios companheiros do Partido Republicano estão tirando dele, porque ele faz o povo americano passar vergonha. Quer dizer, os próprios republicanos não estão defendendo ele nas declarações, não estão dando muita moral e nem apoiando o Trump. Ele está com oposição dentro do próprio partido, né? É verdade. Agora, uma coisa curiosa, Magda, você sabe que eu, assim como muitos, sempre imaginei que o Partido Democrata fosse um partido libertário, um partido de cunho social, enfim, coisa e tal. Sabe que eu, ao longo de décadas, me enganei? O verdadeiro partido reformador, o verdadeiro partido de visão econômica nos Estados Unidos são os republicanos. Por exemplo, os confederados eram escravagistas. Sim. O Sul era escravagista. Os confederados, que mais tarde geraram o Partido Democrata, né? Os republicanos... O Lincoln era republicano. E os republicanos eram libertários. Eles que incentivavam... Ao longo da história, tu vai percebendo as coisas. Na década de 20 e de 30, grandes indústrias começaram a se desenvolver nos Estados Unidos porque os republicanos passaram a apoiar a isenção de tributos para a implantação de parque industrial. O Fordismo, que é estudado hoje pelos economistas e sociólogos, nasceu de princípios republicanos. E eu sempre tive aquela coisa, democrata, o Bill Clinton,
o Obama, pô, esses caras são legais, republicano é reacionário, é um idiota, um imbecil. Roosevelt. Pô, eu conversei com um cara que me deu uma aula. E eu fiquei assim, né? Eu digo, bom, tudo bem, a gente estava tomando um whisky e tal. Eu digo, bom, de repente o cara viajou na maionese. Aí me interessei e fui ler. Viajou na maionese. Eu fui enganado pela história ao longo do tempo. A história enganou ele. Extra. Eu fui enganado pela história ao longo do tempo. Eu achei que os democratas eram os reformistas, eram os de visão social, eram os libertários. Não. Democrata é meio delirante lá. Mas o Vitorino tem razão, inclusive sobre o Partido Republicano, que era o partido do presidente Abraham Lincoln. Ele era primeiro do Partido Whig, depois ele passa para o Partido Republicano quando é lançada a candidatura dele à presidência dos Estados Unidos. Já fixado nesta coisa da abolição da escravidão nos Estados Unidos, aquela grande vergonha que nós tivemos aqui no Brasil. E os republicanos sempre foram, em realidade, propugnaram essas coisas todas que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive a própria expansão territorial dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos, vocês sabem que a metade do território americano pertencia ao México, né? Texas, a Flórida, Novo México e um monte de estados ali, né? Arizona também pertencia ao México. Agora, quanto à atuação democrata, eu apenas, para encerrar, o Vitorino já falou tudo que deveríamos falar a respeito disso, o que disse hoje a Hillary Clinton, né? Que quando ele estava fazendo os debates na televisão americana, ele chegava tão próximo dela e se insinuava que quase ele beijava o ombro dela. Eu nunca vi essa cena, sinceramente, né? Ela falou isso e disse que ele é um desaforado e que ele é uma pessoa insuportável e intragável. Né? Hoje ela sentou a lenha no senhor Trump, né? Eu não sei os motivos, né? Mas, quer dizer, a gente sabe os motivos quais ela perdeu a eleição nos Estados Unidos. Ele também deve ser meio nojento. Ele não é simpático, mas assim, ó, vamos ser realistas, né? Pode ser só. A Coreia do Norte nunca pensou na vida em querer estreitar relações com país nenhum. Desde que o Trump começou o baixinho, o mínimo, fala bobagem, o Trump fala outra bobagem daqui. Ele vai atracar agora, vou fazer um mar de fogo, vou arrasar, vou botar a mãe dele na zona. Enfim, ele parte pra dentro. Resultado, o anãozinho lá calou a boca. Cadê a classe? O anãozinho calou a boca. Né? Aí, outra coisa, os americanos, esse ano a previsão deles é crescer o PIB mais de 3%. Um país que há 2 anos atrás estava em crise. 3% dos americanos vão crescer. Outra coisa, ele é antipático, concordo, mas uma coisa os americanos têm. A grande dificuldade dos democratas é o seguinte: os democratas têm discurso fácil, discurso populista. Lembra o do Obamacare? Sabe por que não foi implantado? Porque perguntaram para ele no Congresso: tá bom, quem é que vai pagar isso? Mas era... Não, parei. Quem é que vai pagar? O plano é maravilhoso. Saúde para todo mundo, hospital, todos vão ter os mesmos direitos. Tá bom, quem paga? Vitorino, quando eu falo aqui, sempre falei todas as vezes a respeito do Obama, o Obama é um estadista. E ele foi um grande presidente. E esse senhor aí, o Trump, tramposo esse aí, ele é um gestor. Tanto é que ele faliu, ele botou um cassino do lado do outro, faliu, foi lá, fez outro, e errou, e fez e refez as suas coisas, como todos os comerciantes do mundo. Agora, só que ele está à testa de maior nação da Terra, com o maior arsenal atômico do mundo. Quer dizer, esse camarada pode a qualquer momento, sei lá, apertar aquele botãozinho vermelho e cometer um fraticídio, matar os seus irmãos. Esse camarada é maluco. Imagina, ele erra o botão de descarga e toma um uísquezinho a mais com aquela gravata pesada dele. E erra o botão, né? Tu vê, mano? Então, o Partido Democrata teve grandes presidentes. Vamos falar do presidente Franklin Delano Roosevelt, foi um grande presidente. O presidente Kennedy, a crise dos mísseis de 1962, os mísseis em Cuba, todo mundo sabe que os mísseis estavam apontados para os Estados Unidos. Aí eles fizeram um acordo na época do Khrushchev, acabaram com a Turquia, porque os Estados Unidos tinham uma base na Turquia com mísseis apontados para então União Soviética. As pessoas não falam isso, mas foi um acordo. Teve grandes presidentes. Claro, cada um com seus. Cada um com seus. Cris Barros. Magda, hoje uma das principais notícias do noticiário internacional, já que, né, o pessoal está falando aí
da política dos Estados Unidos, enfim. Mas foi a identificação do corpo da jornalista, da Kim Wall, que é uma jornalista que desapareceu dia 10 de agosto. Ela entrou num submarino de fabricação caseira de um cidadão chamado Peter Malben, acho que é assim que se pronuncia. Ela entrou para fazer uma reportagem e ela desapareceu. Daí o esposo, os familiares, né, acionaram a polícia, as autoridades, para que fosse encontrado o paradeiro dela. Ele já tinha sido resgatado pela guarda costeira e ela foi encontrada e identificada hoje. O corpo dela dilacerado. Foi encontrado o tronco. Ai, que horror! O tronco, os membros separados, tudo, e o tronco foi encontrado. O cidadão esse maluco, doido, né? Maluco. Já está preso, está sendo acusado de homicídio. Por enquanto é homicídio culposo, mas ele já deu 2 versões para o fato. Uma que ela caiu no mar para fugir dele ou para sair do submarino, e a outra que ela tinha morrido dentro do submarino e ele tinha lançado o corpo dela ao mar. Então, 2 versões completamente diferentes e agora vão investigar para ver. Mas ela esquartejada. Cara, que história maluca. Doida. Submarino. Ela foi fazer uma matéria. Caseira, ela foi fazer uma reportagem. Ela era uma jornalista freelancer. Foi fazer uma reportagem. Ela é sueca, não é sueca? Ela é sueca e foi encontrada na Dinamarca, em Copenhague, nas proximidades de Copenhague. E ela entrou no submarino para fazer uma reportagem do submarino caseiro com um cidadão esse. Submarino? O Peter Malben. Submarino caseiro? Que coisa louca. Meu Deus. O senhor entraria no... Não é isso, Vitorino? O submarino caseiro? Nem caseiro, nem não caseiro. Eu entro, imagina, dedos quentes, emplacadinho, bonitinho dentro. Eu entro, imagina. O comentário que o senhor não gosta muito de água. Legal, tem que o senhor não gosta de água. Não, eu gosto de água. Eu sou viciado em banho. Talvez isso que tenha me custado o resfriado. Mas vou falar uma coisa pra você. Já uma banho demais agora. Alguém tá matando banho agora pra ficar bem da gripe. Tá aí a Leila. A propósito, senhoras e senhores, eu quero comunicar aos senhores o falecimento da Leila. Mentira. Foi assassinada pelos A Leila faleceu faz alguns minutos. assassinada pelos Logo ela reencarna. Ela foi atropelada por um veículo. Por um pé grande. Por um veículo. Faleceu, mas parece que não resistiu aos ferimentos. E quem faleceu também no dia de hoje, mataram um dos principais traficantes da zona leste da capital. Diziam que era o chefe da quadrilha da Vila da Conceição, que parece que está dividida desde 2016, né? Tem 2 lados. E ele era o chefe de um dos lados. A polícia acredita que seja guerra de, né? Briga entre eles. Briga entre gangues, né? Entre quadrilhas. E foi 12:30, mais ou menos. Ele estava indo na casa de uns parentes. Isso. Ele foi visitar mais ou menos 5 pessoas a mãe. Casa. Ele foi visitar a mãe. Exatamente. E morreu. E parece que a situação no local estava bem complicada. Agora a gente não sabe como está, mas tem que tomar cuidado na região. Na verdade, o dia de hoje, em algumas horas, foram 5 casos de homicídio em Porto Alegre, na região metropolitana, né? Além desse que a Carla acabou de falar, pelo menos 5 pessoas foram encontradas mortas durante um intervalo de 5 horas. Porto Alegre, região metropolitana, nas mais diversas formas. A gente sabe que morre o chefão, tem outro que substitui esse chefão. E aí sim eles começam a brigar. E é pior ainda, né? Porque aí vem as vinganças. Hoje eu fiquei impressionada. Entrei no Facebook, enfim, e começam a entrar vídeos, né, na nossa timeline. E aí eu vi um vídeo lá do Rio de Janeiro, assim, o vídeo foi postado ontem por uma pessoa que faz essas reportagens junto com os policiais e ficam junto na operação, né? E eu fiquei pensando assim, é que a gente não vive isso, mas a gente fala exatamente das guerras, dos atentados, do Afeganistão, aquilo ali é a própria guerra, é impressionante. E aí os bandidos ficam dizendo, a gente tem aqui, porque eles entram na radiofrequência da polícia e eles ficam se comunicando, e aí eles dizem, porque a gente tá com a R15, não sei o que, olha aqui, pum! Daí dá um tiro pros, né? Entra aí, daí essa parte foi até engraçada, entra aí com blindado
blindado, entra com blindado, daí o policial, desgraçado, analfabeto, é blindado. Criatura. Não, deu até pra... Mas assim, eu fiquei pensando assim, que coisa horrível, gente. Imagina as crianças vivendo nisso. Pai, o que é isso? Barulho de tiro, de fuzil no Rio. Pavãozinho, Dona Marta. Todos. Teve um jogo interessante a final da Libertadores da América, em que o Corinthians jogou com o Boca Juniors. E aí o jogo lá na Bomboneira. E o pau comendo o Emerson Sheik, né? Centroavante do Corinthians na época, jogando coisa. Jogava muita bola, hein? Empurraram, pontapé aqui, empurrão ali, aquelas coisas, jogo com o argentino, com o Uruguai, confusão sempre. Terminou o jogo, o repórter foi falar com o Emerson Sheik e perguntou pra ele assim: pô, Emerson, e aí, você está que saiu bem, coisa e tal, você resistiu bem à pressão? Pressão? Que pressão, rapaz? Fui criado no Morro Pavãozinho. Pressão era tu, quando ouvir tiro, se atirar embaixo da cama e esperar a tua mãe parar de chorar. Isso é pressão. É horrível, gente. Não, as cenas são absurdas. Já que nós estamos falando sobre essas coisas. Não lembro o nome da favela que eu vi. Essas coisas ruins, o Ministério Público agora voltou, né, a carga e pediu a prisão da motorista, aquela moça que é alcoolizada, saiu de um posto de gasolina depois de 4 horas, né, bebendo, enfim, aquela corretora de imóveis, saiu com o seu carro e não conseguiu segurar o veículo, não conseguiu frear e bateu no carro que estava parado na sinaleira ali em Novo Hamburgo, né? E acabou matando aquela jovem que saía da universidade. Eu não sei por que ela foi liberada da prisão, né? Foi liberada e agora o Ministério Público pediu a prisão dela, né? Que causou essa morte, um dos motivos. Agora não tem mais flagrante. O colete, esse que matou não sei quantos já, que é traficante, que estava em liberdade provisória. O tal do colete, que é um voltou a pedir a prisão da motorista. Né? Imagina agora com essa postura do Gilmar lá no... Alegando que ela assumiu o risco de matar alguém quando passou cerca de 4 horas ingerindo bebida alcoólica num posto de gasolina antes de dirigir. E eles pediram, né, a prisão da Nivana Miriam Melo da Silva, de 30 anos, que causou a morte da universitária Flávia do Carmo Marques de Lima, de 26 anos. O pedido agora está no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ter caminhado ao juiz competente, né? E agora aguarda a decisão do juiz. A senhora conhece o Pampa Safari? A senhora foi lá? Uma vez eu fui, mas eu acho muito que... bonito. Mas era bacana, mas eu não sei, desculpa, mas quando aquele camelo começou a babar no vidro do meu carro, eu digo, não, gente, não é pra mim isso. Eu nunca entrei lá. O camelo tava doidão? Não, mas camelo baba, né, querido? Sim, mas é babão, o senhor nunca babou na vida? E tem um bafo horrível, né? Mas foi muito, eu nunca babei, mas não no carro de ninguém. Não, mas eu tô perguntando ele se ele babou ou namorado. Quando era bebê, eu babava. Bom, só olhar o travesseiro. Ibama determina sacrifício de 300 cervos exóticos no Pampa Safari. Por quê? Tuberculose dos animais. Já imaginou que teria cuidado dos bichos. 300, o parque chegou a ter mais de 2.000 exemplares expostos ao público, mas hoje tem 500 animais ali. Olha que situação do Pampa Safari em Gravataí. Eu tive lá em 2 oportunidades, há muitos anos atrás, eu achei lindo, fantástico aquilo ali. Agora essa crise, né, que faz com que esses animais lindos, né, 300 cervos exóticos sejam sacrificados agora em função dessa doença. E aí a Regina Becker, que é deputada Regina Becker. A dona Regina, ela está indignada com isso, porque ela acha que teria que fazer um tratamento, alguma coisa para tentar salvar esses bichos, esses animais. Você sabe que estavam abatendo bichos, inclusive, vendendo carne. Eu não sei exatamente como é que vai ficar isso aqui. Pois é. Olha aqui, ó, a nossa telespectadora Leila Fernanda Monteiro, se a gente abatesse todo mundo que está doente, já pensou como é que ia ser o negócio? Imagina, Tem gente que tosse, gente que não sei o quê. Tem outra pessoa de preto aqui do lado. Notícias, Jéssica.
Magda, a gente fala muito da crise, né? Que o brasileiro está passando por um momento bem complicado e a gente vive. Mas parece que tem gente que não está vivendo a crise, não, porque os gastos dos brasileiros no exterior subiram 38% no mês de junho, enquanto no mesmo período o gasto dos americanos baixou muito aqui no Brasil. De 440 milhões eles gastaram este ano no Brasil e no ano passado, em julho, foram 466 bilhões os americanos do Brasil. Já o gasto do brasileiro no exterior aumentou 38%. Essa galera tá com dinheiro. Mas será que nesses dados não estão os... Bom, pois é, mas os imóveis que os brasileiros estão também, claro. Nunca se roubou tanto no Brasil quanto se roubou nos últimos anos. E vem se roubando, né? De quem não rouba? O que se consome. Cris, olha só, vamos pegar trabalhadores normais. Esses não estão gastando. Seres humanos normais. Você, eu, Mário Barcelos, Jéssica, Carla, Mário, trabalhadores que têm o contra-cheque, cumprem, pagam seus impostos, coisa e tal, Você não reduziu suas despesas até no Brasil? O quê? Todo mundo reduziu. Tá todo mundo se Quem é que está vivendo a bonança hoje? Normalmente, quem detém altos cargos na máquina pública, claro, com ligações políticas. Recebendo comissões. Quem faz parte de corporações privilegiadas da máquina pública e, claro, a catleia de corruptos. A catleia? Por quê? Porque certamente esses corruptos não quer dizer alcateia? Dinheiro. Alcateia, eu errei o bicho. Eles nunca... Catleia? O que é catleia? Eu não conheço. Eu conheço Catleia é o nome dessa marca de sapato. Não, mas é alcateia. Eu utilizei pelas coisas. Ele sempre deu a dele. Ele não veio pra nós. Ele vai procurar no dicionário ainda. Acaba com Menospreza para adaptar a expressão. Menospreza, sabe o que é? Então, assim, menos inteligência. O que O senhor tá com calor, hein? Tá, vamos mudar de assunto? Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Se o Pampa Safari descobre... Olha aqui, ó, olha só. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. E eu quero que vocês escrevam pra nós e nos digam o que será que o Gustavo Vitorino estava fazendo, pensando ou dizendo para quem estava ao lado dele nesta foto, tá? O quê? Por favor, mostrem a foto do Gustavo Vitorino. Meu Deus. O que será que ele estava dizendo para quem está ao lado dele? O relógio é o mesmo. Pedindo, eu não sei que momento era esse, Gustavo Ele Vitorino. encontrou alguém que escuta sem reclamar. Isso foi em Dubai. Sim, não foi ali, não foi na tua casa. Não foi no Pampa Safari. Não foi no Pampa Safari. Isso foi em Dubai, um ser que eu mantinha uma relação muito legal. Eu imagino. Quantos anos nessa foto? Foi bom pra você? Foi... Olha, ele que tem barriga de tanquinho, olha. Barriga de tanquinho cheio de roupa. Cheio de roupa, barriga. Ó, o tanquinho tá transbordando. Acho que foi uns 4, 5 anos. Não foi quando o Inter foi disputar o Mundial? Não pode Foi ser. 2010. Sim, não, mas 2 anos depois eu fui de novo. Acho que foi na segunda vez. Então tá aí, ó. 2012. A atualidade de Pampa te deu cabelos brancos. É a Magda, do jeito que ela me trata. A ver que a Magda me trata. É o seguinte, Ele grávido amanhã, ele vai dizer que é sexual pra ele. era uma relação sócio-afetiva que eu mantinha com aquela Camila. Com a Camila? Eu chamava a Camila. Foi bom pra você? Tu batizou ela? Essa é a Leila, né? A Leila. Eu não lembro o nome, era o nome nosso. Ela tem uma pintinha no pescoço ali, ó. Ela tem uma pintinha no Foi uma pescoço. mordida que ele deu um chupão. Tá, agora, telespectadores, o que será que ele, que relação, o que ele dizia pra ela? Vocês pensam que ficar 10 O dias que na leva seca uma em pessoa? A Dubai? pessoa estava no mínimo alcoolizada pra tirar uma foto A assim. senhora não viu o que ele disse Eu agora. nem quero ouvir, porque E a Camila meio tonta. eu vou né, de ter que tanto falar. Sim, defendê-lo. ela não aguentava mais o meu discurso, né? Eu dizia pra ela, Olha aqui, ó, eu vou ligar amanhã. Eu dizia pra ela assim, eu vou ligar amanhã. Amanhã eu ligo. Ela não tava afim. A Leila Monteiro, lá, na hora que a gente estava falando sobre o Lula
Lula, TRF, enfim, ela disse, Magda, pensa comigo. Primeiro ela disse que estava com muitas saudades minhas. Aí ela disse, pensa comigo, o processo do Lula vai ficar mofando no TRF por muito tempo. Por mais que deem desculpa, se é um caso tão grave para a nação, ter um homem mesmo disputando a eleição 2018. Tu não concordas que deveriam julgar o mais rápido possível? Pronto, falei, disse ela. Em tempo, o Marne ama o Trump. E aí ela ri. Quem ama o Trump é o senhor, bom, é aquele que vem sempre preto. E aí a senhora Dona Magda, eu gostei do senhora Dona Magda, diz o seu Jorge Mendes de Novo Hamburgo. Como assim, gente chique não tem tosse? Mas esta para eu não estar, mas essa para eu não ser chique, diz ele, kkk. Tô brincando, é um jeito que a gente fala de brincadeira. Magda, essa discussão que a gente está tendo aqui em relação à privatização, sobre o que pode e o que não pode privatizar, eu coloquei minha opinião hoje na Rádio Pampa e olha, um monte de gente ligou, alguns me xingando, outros concordando comigo. Mas a minha tese é curta e grossa, Marne. Acho que o poder público tem que fiscalizar os serviços concedidos. Mas a gestão, na minha opinião, do poder público é o tripé educação, saúde e segurança. O resto não interessa. Diz que o Banco do Brasil não vai privatizar, a Caixa não vão privatizar, uma série de... Por que eles vão privatizar o Banco do Brasil, que dá um nome do lucro? Eu nunca vi um banco social dar lucro. A Caixa também opera os programas sociais do governo. E dá lucro. Também. É o caso do Banrisul aqui no Rio Grande do Sul. Mas se a empresa pública, uma empresa gerida pelo poder público, dá lucro, que se mantenha. O que não pode a gente ficar sustentando máquinas deficitárias. Por exemplo, a Carris em Porto Alegre. É melhor trabalhar, paga os melhores salários, blá, 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 blá. Mas quanto custa pra gente? Quanto custa pra gente a Carris? Né? Vamos avançar. Essa discussão em torno da CE. Ontem, a situação da CE encrencou de vez, porque com a privatização da Eletrobras, a CE não vai poder ser federalizada. Ou seja, ou se recupera, não sei com que dinheiro, que vai vir não sei de onde, ou vende. Então vai haver um apagão. Não, apagão não, porque existe a previsão de encampação. A legislação permite que seja encampado. Sabe, Vitorino? Tem prazo. Sabe o que quebrou a CE? Aquela ação trabalhista. Sim. Aquela ação trabalhista. O nosso ex-prefeito, ex-governador era o advogado? Aquela ação absolutamente polêmica que até hoje. Aliás, falando em polêmica, a Justiça do Trabalho tá para quebrar também a Uber, né? 250 milhões em débitos trabalhistas já em fase de execução. Meu Deus. Pois é, mas... Onde é que a Uber vai tirar 250 milhões? Não sei. Marques, se tu botar na ponta da caneta, essa dívida não chega a 40, 50 milhões. O resto é multa não sei o quê, é recolher pro fundo do diabo que carregue, é aplicação não sei o quê, é o artigo não sei o quê que não incidiu, né? Essa é uma sacanagem, cara. A Uber quebrar por ações trabalhistas é o fim. Uma instituição sagrada no segmento de ensino. Assim, errou. Que pague. Sagrada até a página 2. Não. A Uber... um monte de erro. Sim, teve problema, mas que se responsabilize os gestores. Começou quando foi... É engraçado, todo mundo sai bem. É a mesma coisa da Fundação Conesul, né? Mesma coisa da Fundação Conesul. O gestor sai bem. Mesma coisa da Fundação Conesul. O gestor sai bem. Os caras que estavam à frente da Fundação Conesul estão cada um nas suas casas, com seus patrimônios, tudo bem. O prédio está ali, os funcionários todos quebrados, sem crédito, porque ficaram devendo os seus empréstimos para o Banrisul. E a instituição arrebentada. Né? A instituição arrebentada. A instituição arrebentada, os funcionários até hoje não receberam, mulheres que estavam grávidas, tudo. Um exemplo aí, o Banco Pan-Americano. E nada acontece, nada acontece. E os caras continuam vivendo bem, com carrões, com casas, e com justiça. O exemplo mais escandaloso que tem. É a Fundação Conesul. E Fundação Conesul que presta serviço para a prefeitura. Tu não vê os caminhões aqueles Conesul? É a mesma Os funcionários ficaram mal. Tá bom, os funcionários ficaram mal, tá bom. Só que a Ubra, aos poucos, o reitor lá, o professor Zimmer, tá recuperando a Ubra, tá pagando aqui, paga ali, funcionário. Muito bem. Aí você, para beneficiar alguns, eu diria que umas 2 dezenas de ações trabalhistas, para você beneficiar 20 ou 30, você vai desempregar milhares, vai arrebentar milhares de alunos. Sabe? Eu tenho essa indignação porque entendo que a Justiça do Trabalho precisa passar por um processo de depuração que começa na legislação até a operação, até a própria aplicação da lei. Então, assim, quer um exemplo disso que você está falando?
na minha opinião, o exemplo mais constrangedor no planeta. Lembra do subprime americano? Que quebrou, não sei quantos, gente perdeu a cara. Sabe o que saiu bem daquilo? Os diretores dos bancos que criaram o subprime. Esses caras saíram milionários dos bancos com bônus contratuais de lucro. E venderam tudo. Não sei. Os caras saíram, quase quebraram o mercado imobiliário americano, quase quebraram o mercado imobiliário americano e os caras saíram e eles davam financiamento para $200 mil. Aí eles não pagavam, retomavam o imóvel 3 meses nos Estados Unidos, aí colocavam à venda. Na hora que colocavam à venda o imóvel voltava a valer os 100 mil que seria o valor. Então, por isso que deu aquele boom, explodiu tudo nos Estados Unidos. Não, mas eu digo o seguinte, os diretores dos bancos que criaram essa sacanagem e que a turma do Bush aprovou, porque foi a turma do Bush que aprovou. Esses caras saíram milionários, porque nos contratos deles, com esses bancos, tem aqueles bônus de desempenho, de lucratividade do banco. Os caras que armaram essa sacanagem saíram milionários. Aí a comunidade internacional toda cobrou dos americanos, não, para aí. Ah, não, porque aqui é a terra da liberdade. Não, aí não. Liberdade tem limite. A sua liberdade vai até onde começa a minha. Os caras deram um golpe no mundo inteiro. Teve país que quase quebrou. A Islândia era um grande investidor de títulos do Tesouro Americano. Os caras quase quebraram um país. Vitorino, falando em liberdade, vocês lembram do Christian Cravinhos? Sim. Né? Irmão de Daniel, mas o irmão de Daniel Cravinhos, o Daniel que era namorado da Suzane von Richthofen, os dois irmãos que mataram os pais de Suzane von Richthofen, amando dela. Pois é, o Christian, ele agora vai cumprir a sua pena, o resto da sua pena, mais 38 anos, em regime aberto, porque ele conseguiu ganhar esta liberação, e Suzane e Daniel também já protocolaram o pedido e estão nos trâmites aí para ganhar a liberdade e cumprir a pena no regime Não é uma legislação ridícula, nossa? Ridículo. Não é uma legislação ridícula? Não, nem E aí você vai falar com operadores do direito, os pensadores do direito, essa turma da academia que eu digo que é ridícula, porque a nossa academia é ridícula. Não, porque é preciso as liberdades, as nossas liberdades, o artigo 5º da Constituição. Deixa eu fazer uma pergunta, tu conhece o direito internacional. Se o fato da Suzane von Richthofen acontecesse nos Estados Unidos... Ia sair de lá, prisão perpétua no mínimo. Dependendo do Mas seria o quê? Prisão perpétua? Sim, e dependendo do estado. Dependendo do estado, injeçãozinha, entregava o corpo pra família fazer o que quiser. Dependendo do estado. Mas descartando a pena de morte. Os 3 pegariam prisão perpétua. Sim, os 3 foram condenados. Mas cumpririam a prisão perpétua? Sim, claro. Lá não tem aqui, pega, não sei o que. Lá não tem perpétua. Lembra do cara que matou o John Lennon? Adivinha onde ele tá? 1980. Lembra do cara que deu tiro e tentou matar o Ronald Reagan? Adivinha onde ele tá? Tentou. Adivinha onde ele tá até agora? Lá, bicho, não tem essa. O caso condenado vai cumprir. Agora, aqui essa esculhambação é jabuticaba, só tem no Brasil essa bobagem. O caso da Daniela Pérez. Eles ficaram 7, 8 anos na cadeia, o casal ali estão lá, já casou de novo, já tem filho, já estão na igreja, já fizeram direito. Aquele vagabundo. Estão pregando, né? Aí aqui no Brasil tem alguns apresentadores de TV que dão liberdade e espaço para essas pessoas, esses assassinos, né, falarem dessa história. Como o Hugo Liberato que recebeu. Ele quis ter audiência, né? Sim, mas ele faz isso com todas as pessoas. Preço, né? Tudo pela audiência. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com isso. A televisão brasileira tem alguns programas que, sinceramente, me envergonham. Qualquer país da Europa jamais permitiria ser colocado no ar um sujeito desse tipo, como aquele camarada lá que matou a Daniela Pérez, né? E aquele foi aquele Guilherme de Pádua. Eu vi, me ligaram 11 horas da noite, eu vi o corpo desta menina eu vi em 1992, eu vi. Foi fazer a cobertura? Foi, me chamaram, eu fui porque eu estava no ar na Rádio Tupi, no outro dia de manhã, e eu vi essa menina
menina no chão, a polícia me conhecia, me deixaram ver a menina com as estocadas, nem se viu, porque eram furinhos pequenos, ela se urinou lá, na hora do que ela morreu, do pavor, do terror que essa menina passou. Eu fiquei tão traumatizado que eu passei a noite sentado na minha sala lá em Morava em Copacabana, na Hilário de Gouveia em Copacabana, e eu passei a noite sentado. Fui direto para a rádio, tomei não sei quantos cafés para chegar no microfone e tal. Café? Mas você queria que eu fosse bêbado lá pra rádio? Não, é porque era vontade de Deus. Mas pra encarar vontade de Deus. Encarar isso, hein? E outro dado bem importante que saiu do Ministério da Saúde, que também é bem difícil de encarar. A cada 2 horas e meia, em 2016, uma mulher sofreu estupro coletivo em algum lugar do Brasil. Que horror. Estupro coletivo. Que horror. As unidades da Federação, estados, enfim, com maior índice de estupros, isso contando população, enfim, Acre, Tocantins, Distrito Federal, e os com menor índice desse tipo de crime, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Bahia. Que horror. Com menor índice. É que assim, claro que os que tem mais número é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Agora, proporcionais. Para final de programa, a notícia é péssima, mas é a realidade do nosso país. Uma boa noite para vocês, tenham todos bons sonhos. Se puderem, amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro. Até lá. Tchau, tchau.